A hora que o Grêmio fez 1-0 com 3 minutos do segundo tempo, eu tinha certeza que o jogo tinha acabado. O Grêmio com justiça vence, o Grêmio mantém a liderança do campeonato. Mas foi um Grêmio onde dominou o jogo, teve controle da partida. O Grêmio venceu o Novo Hamburgo na Arena por 2-0 com um golaço do André Henrique. E JP Galvão marcou de pênalti e segue na liderança do Campeonato Gaúcho. Nathan Fernandes também fez uma partidaça, mas nem tudo são flores. Ele acabou se lesionando e acabou sendo substituído. Com essa vitória, o Grêmio vai a 15 pontos na tabela. A imprensa do Centro falou sobre essa vitória do Grêmio. Vamos dar uma olhada. Campeonato Gaúcho. Conte-nos essa emoção sobre esse 2-0 do Grêmio sobre o Novo Hamburgo. Milton, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Grande Felipe, se o Luiz Henrique tá feliz, se vocês três são felizes, eu tô felicíssimo. Gosto de ver os amigos felizes. Um grande abraço para todo mundo. Eu até hoje eu só tinha transmitido o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Hoje tive a chance de fazer um Campeonato Gaúcho, que é, como o próprio Gaúcho diz, é um campeonato raiz ainda, é um campeonato de muita disputa. Um jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo que a gente viu aí. E eu concordo muito com o que disse o Mansur, né? Nós estamos numa fase, uma pena, né? Porque quando se instituiu essa coisa da lei, né? E 3 meses de um mês de férias. A gente tinha um mês de pré-temporada, mesmo que os primeiros campeonatos foram assim. Depois foi diminuindo. Dessa vez a gente teve praticamente 10 dias para os times se prepararem fisicamente. É óbvio, né, que 15 dias depois, com já 6 rodadas do campeonato, a questão física pesa muito, né? Realmente, esse calendário tem muitos jogos e acaba causando muitas lesões. Então foi como uma surdo. A hora que o Grêmio fez 1-0 com 3 minutos do segundo tempo, eu tinha certeza que o jogo tinha acabado. Aí aos 9 ele faz 2-0, então estava claro que o Novo Hamburgo não ia ter caixa e depois o jogo se arrastou até o final porque a questão física, inclusive com várias contusões no jogo. Só no primeiro tempo foram 3 substituições por causa de contusões. Mas enfim, o Grêmio com justiça vence, o Grêmio mantém a liderança do campeonato e briga pelo hepta, né? Porque o Grêmio é hexacampeão. Alexandre Losetti, Calan, a nossa Aline Calandrini vão falar a respeito do jogo. E aí, queridos? Fala, Calan, você começa. Boa noite, amigos do Troca. O Grêmio entrou com a mesma escalação que vem fazendo praticamente com a sua equipe titular, apesar do Renato em alguns jogos acabar revezando, especialmente os jogos fora de casa, mas ele manteve, por exemplo, o Galvão ali na referência de ataque, o André foi pro banco, entrou no segundo tempo. Tá na hora do Renato começar com o André Henrique. Mas foi um Grêmio onde dominou o jogo, teve controle da partida. Primeiro tempo teve um pouco mais de dificuldade, de fato, de conseguir ser efetivo no campo de ataque, muita bola de pé em pé, faltou afundar um pouquinho mais o jogo, faltou ter mais diagonais, empurrar a linha defensiva do Novo Hamburgo, mas aos poucos o Novo Hamburgo foi caindo, né, no seu ritmo de jogo, sentindo o cansaço, mas foi um jogo de domínio, especialmente no primeiro e no segundo tempo do Grêmio. Primeiro tempo foram 3 oportunidades para o Grêmio, o Novo Hamburgo não conseguia sair para o ataque, nem em velocidade, nem utilizar o pivô do Édipo ali. No segundo tempo, e logo no início, foi como você falou, né, Milton? O Grêmio fez algumas alterações, o André entrou mais uma vez muito bem pelo lado de campo, manteve de fato o Galvão por dentro, mas ele é um jogador que se posiciona muito bem, consegue sair da referência, consegue caminhar, se aproximar também do centroavante e conseguiu fazer um golaço de muita categoria, um garoto que vem aí chamando a atenção, por isso que a torcida fala muito sobre ele. André Henrique entrou e marcou um golaço. E depois o jogo acabou caindo de rendimento, mas ainda em si com o Grêmio mandando, controlando, com espaço, conseguindo progredir, produzir. E o Novo Hamburgo não incomodou de fato no momento nenhum a defesa do Grêmio, nem quando o Parede, que foi o autor do gol do último jogo, entrou. O Kahneman ficou colado nele naquele momento. Mas foi um jogo realmente de o Grêmio, onde teve controle e volume de jogo do início ao fim. Pois é, boa noite aos amigos, um abraço Felipe, Mansur, Alex. A diferença é muito grande, né, de nível, e a superioridade do time grande em relação ao pequeno é técnica, é tática, é física, é individual dos jogadores, obviamente se reflete no jogo coletivo, e o Grêmio manteve e preserva algumas das suas características mais marcantes, né, um time de muita aproximação, de jogadores que tentam jogar com passe curto, bola no chão, né, sem inversões longas, sem dar chutão, procurando muito os seus volantes, PP e Vilha Sante, para que eles possam distribuir o jogo. E no começo, dos primeiros 10 minutos, houve uma dificuldade. Olha o golaço aí do André, que a Aline citou, o tapa que ele dá na bola, a facilidade, né? Olha o gesto técnico, é realmente muito bonito.
né? Golaço mesmo, e que deixou o jogo ainda mais fácil para o Grêmio. Mas só voltando, o Novo Hamburgo tentou fazer uma pressão na defesa do Grêmio no começo, durou 10 minutos e o time desistiu. Não sei se não se sentiu capaz fisicamente, se depois da primeira vez que o PP conseguiu sair dessa pressão, eles recuaram, sentiram um pouco de receio de ficar expostos atrás. Fato é que deram campo para o Grêmio aproveitou melhor na segunda etapa do que na primeira, com mais infiltrações, com mais velocidade na troca de passes, uma ocupação de espaço um pouco mais inteligente, mais bem distribuída no campo de ataque, porque acho que afunilou muito no primeiro tempo, todo mundo ali por dentro, e o JP Galvão, que é um jogador, amigos, que o Grêmio está fazendo nitidamente um esforço coletivo para manter a confiança dele ou para recuperar a confiança. Mas já tá na hora de pegar um banco. André Henrique tem que ser titular. Dele, porque ele carrega o fardo pesadíssimo, talvez o mais pesado do futebol brasileiro individualmente nesse começo de ano, que é o de substituir o Luis Soares, algo que é impossível para ele ou para qualquer jogador do futebol brasileiro do mesmo nível que tinha o uruguaio. E ele bateu o pênalti, que o Reinaldo é o cobrador, ele foi mantido no time pelo Renato e no segundo tempo ele passou a ser mais utilizado também no pivô. Foi num pivô, aliás, que acabou surgindo o lance do pênalti. E há um detalhe, né, Calan, eu acho que a Calan e o Alex podem falar até um pouco melhor do que isso. Não é só a questão física do cara cansar, né, do cara se sentir, ou então de ter uma contusão, de se sentir uma questão muscular. Mas é o próprio toque de bola que não é preciso, é tomada de decisão porque o cara ainda tá sem ritmo, né? Então são várias questões que envolvem o fato de a gente estar muito no começo da temporada, né? Muito, até porque você demora cerca de quase 2 meses para você de fato entrar, né, em ritmo de jogo, tempo de bola, o desgaste. A gente tirou no Novo Hamburgo vários jogadores sentindo lesão muscular. E você defende, você não ataca, você só corre atrás, você se desgasta mais ainda. Isso é um fator. Agora, o que pesa a favor do Grêmio é que é um grupo que se conhece muito bem, as dinâmicas são muito claras, né? O Renato consegue entender e lidar muito bem com essas dinâmicas de jogo do lado do Grêmio. É só essa questão física mesmo, né, de você voltar, e isso vai ser com o tempo, vai ser aos poucos. E tem um detalhe, a recuperação, Milton, é muito curta. É muito ruim. Hoje o Reinaldo foi mais uma vez titular, ele é o jogador que tá entrando sempre. O Vila Sante também é um jogador que entra sempre. Então tem toda essa questão também de você ter esse cuidado muscular com esses jogadores. É porque o próprio Renato falou antes do jogo, né, que ele tá girando o time, mas tem alguns jogadores que não tá conseguindo girar. O Reinaldo é um deles, que jogou todas até agora. Precisamos do reforços. No final de semana serão anunciados 4 reforços. O Reinaldo, Vilhaçante e o JP Galvão. Acho que o JP Galvão ele poderia ter tirado, mas ele quer dar sequência, né? Dar sequência, o Grêmio tá atrás de um centroavante. Claramente deixaram ele bater o pênalti pra isso, né? Exato, ele poderia ter tirado no intervalo, mas ele coloca o André e tira o Galdino, né? Tanto que o André só vai jogar centralizado no final, quando sai, aí sim o JP e entra o Rubens. Mas é o esqueleto do time, né? O Reinaldo tem reservas muito jovens, o Cuiabano não estava à disposição durante toda a temporada e sentiu. O Wesley é um jogador muito novo, que disputou algumas partidas no ano passado e oscilou bastante, absolutamente natural. E o Vilhaçante assim, depois que o Bitelo saiu no ano passado, ele foi o cara do meio campo. Ele ganhou espaço ofensivo, ele se projetou, ele começou a fazer gols, ele distribui muito bem o jogo e a gente nota até que essa chegada dele ainda não tá, e acho que ao longo da temporada isso vai crescer, inclusive na parte física. Se hoje o PP estava mais inteiro, chegando, saindo mais, conduzindo mais bola, o Vilhaçante também tem condição de fazer isso ao longo do ano e são aqueles caras que ainda não saíram do time, mas eu tenho certeza que nas próximas rodadas vão ser preservados. Valeu, Miltaço. Baguri, vamos seguir. Que golaço do André Henrique. Entrou e já marcou um golaço de jogador diferenciado. Mesmo sem os reforços, o Grêmio se mantém na liderança do Campeonato Gaúcho com folga. Isso é mérito total do Renato. Mas acho que já tá na hora dele colocar o André Henrique como titular. Mas é isso, torcida tricolor. Eu quero saber a sua opinião sobre essa partida do Grêmio. Deixa a tua opinião nos comentários.